Você já se perguntou o que se esconde no limiar entre nosso mundo e o que vem depois? Que visões teriam poder para descrever o próprio fim dos tempos? João, já em idade avançada, carregava em sua memória as chamas que consumiram Jerusalém poucas décadas antes. Um evento catastrófico, documentado por historiadores como Flávio Josefo. Ele vivia em um mundo de opressão, onde o imperador Domiciano exigia ser adorado como um deus. Há quase 2000 anos, em uma ilha rochosa e desolada chamada Patmos, um homem viveu essa experiência. Ele não era um rei nem um general, mas um prisioneiro, exilado por sua fé. Seu nome era João. O arco evocava os temidos arqueiros partos, os inimigos mais formidáveis de Roma, vindos do leste. A seu cavaleiro não foi dado um arco, mas uma grande espada. Sua missão era clara e terrível: tirar a paz da terra. E surgiu um cavalo preto. Seu cavaleiro não portava uma arma de guerra, mas um instrumento de crise econômica, uma balança em sua mão. Em meio à visão, uma voz anunciou os preços: 1 medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Ele mal podia suportar o que via, mas sabia que sua tarefa era registrar tudo. Sua fé era testada, não por argumentos filosóficos, mas por uma demonstração visceral das consequências da separação entre a humanidade e seu Criador. Ele via o resultado da ambição, do ódio e da ganância. E então, o quarto selo foi quebrado. O cavalo pálido era a personificação dos medos mais profundos de cada ser humano. Em sua visão, João não viu apenas cavaleiros. Ele viu princípios, forças que atuam na história desde que a humanidade escolheu seu próprio caminho. Eles se tornaram arquétipos culturais, símbolos universais para os flagelos que assombram a humanidade. A abertura dos selos continua, revelando as almas dos mártires que clamam por justiça e, eventualmente, a resolução final de todas as coisas. A mensagem para as 7 igrejas da Ásia Menor e para as gerações futuras não era de desespero, mas de perseverança. Era um chamado para manter a fé mesmo quando o mundo parece desmoronar, para entender que as forças da destruição não terão a palavra final. A conquista, a guerra, a fome e a morte não são relíquias de um passado distante. Elas continuam a ecoar em nosso mundo de maneiras diferentes, mas com a mesma essência. A ambição por poder ainda derruba nações, os conflitos ainda separam famílias, a desigualdade econômica ainda gera fome, e a fragilidade da vida é uma verdade para todos nós. A visão era aterrorizante, mas dentro dela havia uma ordem. Não era um caos sem sentido. Era 1 denário, era o salário de um dia inteiro de trabalho. Mas também nos lembra que mesmo nas horas mais escuras da história, há um propósito maior em andamento. A jornada de João, do exílio em Patmos à visão celestial, é um testamento da resiliência da esperança. Ele nos mostra que, para enxergar além do caos do presente, às vezes é preciso olhar para cima, para a promessa de que um dia todos os selos serão abertos e um novo começo será revelado. E João olhou, e eis que surgiu um cavalo pálido, descorado, com a cor da morte. Seu cavaleiro não precisava de introdução, pois seu nome era Morte, e ele não cavalgava sozinho. O inferno, ou Hades, a morada dos mortos, o seguia de perto, como uma sombra faminta, pronta para recolher sua colheita. A este cavaleiro e seu companheiro foi dado poder sobre a 4ª parte da terra. Ele incitaria os homens a se levantarem uns contra os outros, mergulhando o mundo em conflito. A paz, tão frágil, seria desfeita. Ele era a culminação, o resultado inevitável dos 3 primeiros. A conquista leva à guerra, a guerra destrói as colheitas e causa fome, e em meio a esse caos, a doença e a morte florescem. Era um ciclo de destruição, um efeito dominó que começava com a ambição humana e terminava no silêncio do túmulo, deixando nada para sua família, nada para o azeite, e o vinho e os luxos que a voz ordenava que não fossem danificados. Era um retrato da desigualdade brutal, onde a crise esmaga os pobres enquanto os ricos permanecem intocados. Eles eram os arautos, os primeiros sinais de um desvelar muito maior. Para João, registrar essa cavalgada apocalíptica foi uma provação. Cada imagem era um peso em sua alma, mas ele entendia que não estava apenas documentando a destruição, mas também a soberania de Deus sobre a história. Mesmo no caos, os cavaleiros só podiam agir porque foi-lhes dado poder. Eles não eram forças autônomas, mas instrumentos dentro de um plano divino muito maior. Descobertas arqueológicas de antigos celeiros romanos e registros em papiro sobre a distribuição de grãos revelam o quão central e precária
era a alimentação para a estabilidade do império. A quebra dessa corrente significava o colapso social. Sua habilidade de atirar montados a cavalo era lendária e espalhava o medo por onde passavam. Este cavaleiro não representava uma nação específica, mas a própria sede de conquista. A ambição humana desenfreada que constrói impérios sobre os escombros de outros era o desejo de poder, mascarado de glória, galopando pelo mundo. Imagine o cenário: o sol do mar Egeu castigando as pedras, o som constante das ondas quebrando contra a costa, a solidão de um exílio imposto pelo poderoso Império Romano. Nesse lugar de isolamento, em um dia que os cristãos chamavam de o Dia do Senhor, a rotina de João foi quebrada. Pouco antes de sua época, o Império Romano mergulhou no caos durante o ano dos 4 imperadores. Uma guerra civil sangrenta, que mostrou como o poder centralizado podia ruir rapidamente. A Pax Romana, a paz romana, era mantida com mão de ferro, e a imagem de um cavaleiro desfazendo essa ordem era um medo palpável. Era a guerra, não apenas entre nações, mas entre vizinhos e irmãos, corroendo o tecido da sociedade por dentro. Ele ouviu uma voz, poderosa e clara, como o som de uma trombeta, que o instruiu a escrever tudo o que visse em um livro e enviá-lo a 7 igrejas. O que se desenrolou a seguir não foi uma simples mensagem, mas uma das visões mais enigmáticas e debatidas de toda a história humana. João foi arrebatado em espírito. Diante dele, um trono celestial se manifestou, e em sua volta, seres viventes proclamavam a santidade do Criador. Na mão daquele que se sentava no trono havia um rolo, selado com 7 selos. Da névoa da eternidade, surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro não era um espectro, mas uma figura de poder. Ele segurava um arco e uma coroa lhe foi entregue, um símbolo de autoridade e realeza. Ele não saiu para negociar a paz, mas para conquistar, e sua determinação era absoluta. Ninguém, nem no céu, nem na terra, era digno de abrir aquele rolo. O peso daquele momento fez João chorar, pois o destino contido ali parecia inalcançável. Mas então, uma figura se adiantou. Um leão, da tribo de Judá, que também era um cordeiro como que, havendo sido imolado. Ele tomou o livro, e o céu irrompeu em adoração. O palco estava montado. A história do fim começaria com a quebra do primeiro selo. Quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, um trovão ecoou pela vastidão celestial. Uma das criaturas viventes bradou: "Vem!" E João viu. Para a audiência de João, essa imagem era terrivelmente familiar. Então, o segundo selo foi rompido. Desta vez, um cavalo vermelho, da cor do fogo e da fúria, irrompeu na visão. João e seus contemporâneos haviam testemunhado isso. A tensão na visão de João aumentava a cada selo. Com a quebra do terceiro, ele ouviu a ordem. Esta era a imagem da fome. Não a ausência total de comida, mas uma escassez tão severa que apenas o pão de cada dia custaria todo o esforço de um trabalhador. A jornada de João através do Apocalipse atingia seu ponto mais sombrio. O som do quarto vem foi o mais arrepiante de todos. Sua autoridade era para ceifar vidas através de todos os meios que os cavaleiros anteriores haviam desencadeado, pela espada da guerra, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Para João, esta não era uma abstração. Ele vivera em um mundo onde a expectativa de vida era curta, onde epidemias podiam varrer cidades e a violência era uma constante. O galope dos 4 cavaleiros marcou o início do fim, mas não o fim em si. O legado desses 4 cavaleiros transcendeu as páginas do Apocalipse. A visão de João, no entanto, não termina com um cavalo pálido. A história dos cavaleiros nos ensina que as ações humanas têm consequências profundas e muitas vezes devastadoras. Se este mergulho na história tocou sua alma, não se esqueça de curtir, compartilhar com um amigo e ativar as notificações para não perder nossa próxima jornada.